eu sou a Jade, sou analista aqui da área de Cultura, Inclusão e Diversidade, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a nossa diretora de talentos, Joana Vecchia, para falarmos sobre a prática Criar Equipes de Alta Performance, que está relacionada ao nosso princípio de cultura. Como posso ajudar minha equipe a alcançar resultados excepcionais? Joana, você pode se apresentar para a gente e, na sequência, começamos a falar sobre a prática e o princípio de cultura relacionado à série La Casa de Papel? Claro! Olá, Jade. Eu sou, como você falou, a Joana Vecchia, sou aqui responsável pela área de talentos em capital humano, que vai desde a área de atração, seleção, até a área de desenvolvimento e gestão do talento. Com muito prazer, estou aqui nesse momento hoje e estou ansiosa para a gente falar um pouco aí sobre a série e sobre tudo que tem relação com equipes de alta performance. Legal, Joana, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você. Para contextualizar, o Conexão COL e Cultura na Prática busca elementos do nosso dia a dia para exemplificar nossa cultura United e a metodologia da linguagem comum de liderança. Neste mês, contaremos com o apoio de La Casa de Papel, que é uma série espanhola da Netflix, que acompanha um assalto a um banco. Agora você deve estar se perguntando, como um assalto a um banco se conecta com a prática de construir equipes de alta performance? Para quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. Mas caso você não tenha tido a oportunidade ainda, vou dar alguns spoilers, e vale a pena. A série acompanha o professor, que é a mente principal por trás da estratégia do assalto, e ele reúne os melhores em suas respectivas áreas para executar o seu plano. Aqui, obviamente, não vamos apoiar o crime. Mas existem muitos elementos da série que podemos mergulhar para entender como uma equipe bem construída deve agir. Vou aproveitar esse ensejo e direcionar uma pergunta para a nossa convidada. Joana, qual é o primeiro passo para quem quer criar uma equipe de alta performance? Essa é uma pergunta muito boa, Jade, e eu acho que a gente pode responder ela com muitos elementos. Na série que eu assisti, sou aqui fã de carteirinha, a gente vê que o professor busca ativamente os prodígios para as áreas que ele precisa. Mas aquelas pessoas não são boas em tudo, né? Então elas precisam ser treinadas até para irem além dos conhecimentos técnicos. Quando a gente fala da linguagem comum de liderança, ou COL, uma das coisas que eu mais admiro na metodologia é justamente essa questão dela salientar que não conseguimos ser bons em tudo, mas que com treinamento adequado, nós podemos substituir alguns comportamentos, nesse caso práticas, por outros que possam ser compensados, desde que tenhamos uma base inicial. É justamente isso que a gente pode ver acontecendo na série, porque o professor recruta as pessoas que têm um certo conhecimento inicial, por exemplo, a personagem Nairobi, que é uma excelente falsificadora, mas ela nunca havia participado de algo tão grandioso. Então, ela não sabe lidar com um colega ferido, por exemplo, e, se necessário, ela vai precisar ir de ajuda para fazer o atendimento a um colega que possa, então, porventura, se ferir. E o papel do professor, então, que era o líder de todos, foi justamente contratar, por um ponto de destaque, o que ele precisava, pela habilidade específica, mas, ao mesmo tempo, estar disponível para ensinar as demais coisas. Então, acho que trazendo para a nossa realidade, eu diria que um passo para criar equipes de alta performance é saber que não existe o profissional perfeito, de que as pessoas são únicas, com seus pontos de fortaleza e de oportunidade, mas que é preciso trazer clareza no que você precisa para executar aquela função. Existe uma ferramenta da linguagem comum de liderança que ajuda muito nisso, que é o guia de entrevistas. Usando o guia de entrevistas, ao fazermos o alinhamento de perfil junto com a equipe de resseleção, a liderança requisitante pode definir qual papel está buscando e assim refinar melhor no momento da seleção. É importante que as equipes sejam diversas. E aqui não estamos falando só do conceito de diversidade e inclusão para grupos minoritários, por exemplo, né? Mas muito para além disso. A gente deve valorizar uma diversidade de ideias para que a gente possa ser cada vez
mais inovador e pensar em soluções que contemplem a todas as pessoas que atendemos. Se formos olhar para o funcionamento do nosso cérebro, por exemplo, Jade, é recorrente que nós busquemos os nossos semelhantes. Mas isso não é benéfico para construir equipes, né? Temos que limpar um pouquinho nossos vieses, valorizar o diferente, principalmente quando ele pode agregar positivamente no desempenho das funções e na colaboração como um todo. Assim como o professor fez, porque lá cada pessoa tinha um estilo comportamental diferente, cada uma tinha um potencial diferente para se desenvolver, e assim é que foi construída essa equipe. Muito pertinente a sua fala, Joana. Eu sei que no CEL nós temos também alguns comportamentos que podem ser observados quando determinada pessoa ou equipe tem a habilidade bem desenvolvida. Você pode contar para nós quais são esses comportamentos quando falamos de criar equipes de alta performance? Claro! Antes de tudo, eu acho que nós temos que ter alinhado o entendimento sobre a linguagem comum de liderança, né? Eu vou resumir bem rápido aqui. Essa é uma metodologia para que nós tenhamos claro o que é esperado dos nossos talentos, usando uma linguagem única. Nós podemos notar isso também em La Casa de Papel, pois cada passo da execução do plano, o professor dava um comando. Teve um em especial que eu achei bem divertido, que era o plano Alcatraz, que foi quando eles usaram um furão com um GPS que estava implantado em um dos integrantes e então soltaram o bichinho na tubulação e assim a polícia achou que eram eles que estavam fugindo, o que garantiu mais tempo para que eles continuassem com o assalto. Aqui não é diferente, claro, guardadas as devidas proporções, né? A linguagem comum de liderança vem justamente para que tenhamos um entendimento único sobre o que é esperado. Então, ao nos referirmos a uma prática, todas as pessoas devem ter em mente o que aquela prática representa, para que assim as expectativas estejam alinhadas. Já pensou quando o professor falasse, agora é o plano Alcatraz, e eles colocassem em execução o plano Valência? Então, por isso é importante esse entendimento comum. Eu disse tudo isso, Jade, para que a gente possa lembrar, e que a nossa audiência também possa lembrar, sobre esse preceito básico da linguagem comum de liderança, de termos as definições e também conhecermos as práticas, para que possamos sempre nos embasar nelas na hora da avaliação. Para montar uma equipe de alta performance, portanto, é necessário, primeiro, fornecer clareza em relação aos processos, papéis, habilidades e entregáveis da equipe. Assim como foi ilustrado no exemplo dos planos, você, enquanto liderança, deve sempre se perguntar: minha equipe tem clareza naquilo que precisa executar? Quais as habilidades que ela precisa para isso? Para isso, também devemos avaliar e falar sobre o desempenho da equipe. É extremamente pertinente falar sobre desempenho, fornecer feedbacks, saber como cada membro da sua equipe age e o que você pode esperar deste membro, tanto de forma individual como em equipe. Por isso, fornecer feedback e apoio é fundamental. Aqui no United Health Group, temos a cultura do feedback e eu incentivo muito que as pessoas se sintam confortáveis para receber e dar feedbacks. No papel de líderes, nós temos uma responsabilidade ampliada neste tópico, pois recorrendo a outro princípio da nossa cultura United, nós temos que ter uma sombra da liderança muito forte neste sentido. Devemos saber o momento oportuno para um feedback, saber elogiar em público e corrigir em momentos mais reservados, entender e mostrar que todo feedback é um presente e, principalmente, darmos abertura para recebermos feedbacks críticos, também para que possamos fornecer o apoio necessário, seja comportamental, técnico ou até mesmo de equipamentos. Pois assim, podemos monitorar e guiar as capacidades entregáveis da equipe, além de identificar as responsabilidades da equipe e métricas dos resultados atingidos, para que estejamos mais aptos a fornecer apoio ao desenvolvimento da equipe para a construção de capacidades futuras. Excelente explicação, Joana. Mas agora me bateu uma curiosidade. Você contou sobre os comportamentos observáveis
mas nós podemos também ver de forma prática uma equipe que tem alta performance e uma equipe que não tenha. Quais são as diferenças? Boa pergunta, Jade. Muitas vezes nós aprendemos não só vendo exemplos positivos, mas podemos tirar grandes lições também de como os erros de outras pessoas para que não façamos igual. Então, para ilustrar uma equipe que não foi criada com alta performance, nós temos os seguintes comportamentos muito visíveis. A equipe repete os mesmos erros e falhas, enquanto uma boa equipe aprende com os erros e estes raramente são repetidos. O desempenho da equipe é de estável a decrescente, enquanto uma boa equipe melhora continuamente os processos e abordagens com base em feedback. A equipe não faz alinhamentos. Os processos e táticas permanecem estáveis, mesmo diante de problemas contínuos, enquanto bons times superam outras equipes pares com entregas e recursos semelhantes. O time também não se concentra em melhorar sua abordagem no trabalho em conjunto e, por sua vez, equipes bem desenvolvidas fazem alinhamentos dos principais resultados e ajustam os processos com base no que funcionou ou não, e tem um plano de desenvolvimento. A equipe não tem tempo para aprender novas habilidades ou conteúdos e confia no que já sabe, enquanto boas equipes dedicam tempo para consumir novos conteúdos e aprender habilidades para que o trabalho seja feito. Os membros da equipe não têm planos de desenvolvimento. Já equipes que têm boa performance estão sempre atentas ao desenvolvimento, contratam um plano de desenvolvimento individual e buscam sempre as novas tendências. Acho que essas são as diferenças básicas entre equipes de alta performance e as equipes que não têm uma performance tão elevada assim, Jade. Excelente, Joana. Você que é uma líder muito respeitada, quais as dicas você dá para quem busca criar equipes de alta performance? Jade, obrigada pelo respeitada, viu? Mas vou deixar aqui algumas dicas que, na minha opinião, fazem toda a diferença, caso você queira dar um passo na criação de uma boa equipe hoje. Primeiro, conduza sessões de alinhamento, né? Depois de cada grande entrega da equipe, ou após um marco significativo, é importante realizar uma sessão de alinhamento com o time. Faça uma lista do que deu certo, o que não ocorreu tão bem e o que a equipe deve mudar para uma próxima vez. Identifique as lições aprendidas e as formas de aplicar essas lições no próximo projeto. Observe as descobertas da equipe e assuma o compromisso de que você e a equipe implementarão as mais importantes decisões. Assim como na série, quando o professor fornecia lá os treinamentos para as ações, ele sempre voltava para a sala de aula para reconhecer quem fez um bom trabalho e quem ainda não estava com o preparo adequado, mas não para constranger a pessoa, e sim para alinhar e melhorar aquela habilidade. Uma outra dica é recompensar aqueles que correm o risco de aprender. Dê atenção positiva àqueles que estão dispostos a assumir tarefas extras. Agradeça aos que dizem não sei ou preciso de ajuda. Observe quando alguém faz uma mudança ou tenta algo novo, mesmo que não funcione de primeira. Incentive a inovação, a experimentação, para verificar se uma mudança de rota pode apontar para uma melhor direção. Tudo isso parece um pouco assustador, já que você, como líder, é responsável por obter resultados, certo? Sim, talvez você precise explicar que uma tentativa que não funcionou ou que os resultados iniciais não são o esperado. Mas abraçar este risco significa que uma equipe se sente apoiada à medida que aprende e cresce. E esse suporte cria engajamento e colaboração, além de melhores resultados ao longo do tempo. Assim como na série La Casa de Papel, o professor é o líder, mas em diversos momentos ele agrega ao plano as percepções que vieram do time, e ele deixou passar, e isso só deixa a execução da estratégia ainda mais rica. Uma terceira dica é: comunique-se de forma clara e frequente. Tenha clareza sobre expectativas para o sucesso. Converse regularmente com os membros da sua equipe e mantenha as portas abertas.
Sirva de exemplo sobre a importância de uma comunicação clara, para cima, para baixo e para os lados, e esperando o mesmo em retorno. Construa um ciclo de feedbacks. Uma outra dica é: defina e siga padrões consistentes. Estabeleça normas para que o time e as regras operacionais básicas que reflitam os valores de sua equipe possam também explorar as expectativas de comunicação. Seja pontual nas reuniões, dê seguimento àquilo com que se compromete, aborde os problemas da equipe, demonstre respeito, discuta sobre responsabilidade de cada membro da equipe. Peça a um colega que trabalha de perto com a sua equipe se ele ou ela podem reconhecer ou nomear os padrões da sua equipe para ver se são claramente visíveis para os outros. Assim como na série, ter protocolos a serem seguidos podem garantir o sucesso da equipe na missão que lhes foi atribuída. Maravilha, Joana! Essas dicas são incríveis. Muito obrigada. Para finalizar, você tem algum recado para a nossa audiência? Sem dúvida, Jade. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, mas dizer a todos que nós incentivamos demais o desenvolvimento na nossa organização e a linguagem comum de liderança é certamente uma metodologia, uma ferramenta incrível para que nós, enquanto líderes ou até mesmo contribuidores individuais, possamos nos desenvolver e desenvolver as nossas equipes. Então, é super importante vocês se apropriarem da linguagem comum de liderança, até numa perspectiva de autoconhecimento, para primeiro liderar a si e depois poderem liderar a outras pessoas a partir de práticas comportamentais, onde nós esclarecemos o que é sucesso para a organização. E assim, a gente poder criar uma atmosfera de desenvolvimento, de carreira bem-sucedida e de muita aprendizagem dentro da nossa organização. Então, obrigada a todos que estiveram aqui conosco e eu desejo que vocês possam fazer muito bom uso da linguagem comum de liderança, todas as práticas que hoje nós temos nessa metodologia. Esse foi o bate-papo com a Joana Vecchia para o nosso podcast. Gostamos de realizar essa brincadeira com elementos da cultura pop para trazer maior proximidade com a metodologia. Te esperamos no mês que vem com novos conteúdos para alavancar o seu conhecimento através do Conexão COL e Cultura na Prática. Muito obrigada e até lá!